23 de abril é Dia Mundial do Livro e dos Direitos do Autor. A data foi estabelecida pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, e foi escolhida a partir das datas de nascimento e morte dos escritores William Shakespeare e Miguel de Cervantes. Para celebrar a data, no programa de hoje nós vamos conhecer o trabalho da editora Univale, que se dedica a difundir e preservar a cultura e ainda incentivar a descoberta de novos autores. Esse é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo, Lucas Rosa. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Elisa. Muito boa tarde. Boa tarde para você de casa, ligado aqui no Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Seja muito bem-vindo, lembrando que você pode e deve participar aqui conosco através do nosso e-mail, vivavozunivale@hotmail.com, e também do Facebook, facebook.com/vivavozunivale e Viva Voz Univale, né, @vivavozunivale no Twitter. Muito bem, e para conversar sobre a editora Univale, nós trouxemos a Francine Lucatelli, convidada de hoje, que é a responsável pela editora. Obrigada pela presença, Francine. Sim. E a gente gostaria de conhecer um pouco mais esse trabalho. Qual é a proposta da editora Univale, Francine? Então, primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho da editora e da nossa proposta, que basicamente é difundir, compartilhar conhecimento por meio dos livros, né? Tanto do livro impresso, como hoje também do livro digital, que está aí avançando no mercado, e a gente também já, né, estamos nos adequando a isso. E então a gente faz toda a questão da avaliação de conteúdo e também toda a produção do livro propriamente dito, toda a parte de revisão, de planejamento gráfico. Então, toda essa parte é feita ali, elaboração de capa, sempre em parceria com o autor. A nossa equipe faz toda essa proposta. Francine, como surgiu a editora Univale? A editora Univale surgiu no ano de 1996, ainda como um centro editorial de artes. E aí, no ano seguinte, já em 97, ela foi regulamentada como editora da universidade e foi instituído o Conselho Editorial, que atua desde então, né? O nosso Conselho Editorial ele é composto por professores da casa, são 6 professores, todos os centros são representados, cada um por 2 professores, então, assim, de uma forma bastante abrangente, a gente consegue contemplar todas as áreas do conhecimento. Claro que existem áreas muito específicas que a gente não consegue ter dentro do conselho, e nesse caso a gente procura parceria com professores da casa também, que a gente chama de pareceristas ad hoc, para fazer as avaliações dos nossos manuscritos, os manuscritos que são submetidos à editora. Bacana. Francine, fala de como foi a sua aproximação da editora, qual é a sua formação, como é que você chegou a essa atividade agora? Então, na verdade, eu tenho uma trajetória bem interessante na editora. Eu comecei como estagiária na época do curso de Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas e com 10 meses de estágio apareceu uma oportunidade na área de diagramação. Então, eu entrei como diagramadora na editora. Passei um bom tempo nessa função e depois eu fui para a secretaria, né, gerenciando a parte administrativa da editora. E agora, bastante recente, então eu estou responsável pela editora e também pela livraria. Então eu percorri praticamente todos os setores. A gente tem também a parte de distribuição e marketing, que foi uma atividade que eu nunca exerci, propriamente dito, mas que a gente está sempre dando suporte, trabalhando em parceria. Bacana. E quantas pessoas estão envolvidas no trabalho da editora? Hoje nós temos o nosso projetista gráfico, que é uma pessoa só, o assistente de marketing e comercialização, eu que continuo fazendo a parte administrativa e a professora Ana Cláudia, que é a nossa revisora. Então, são 4 pessoas diretamente envolvidas e, claro, a gente tem o nosso conselho editorial, que é uma extensão também da editora, faz um trabalho bastante importante para a gente. Como é que é o processo aqui na editora da Univale? Como é que chegam os livros até vocês e como é que é feita a seleção do material que vai ser publicado? Certo. Então, o material chega para a gente, tanto ele pode chegar como o próprio autor, indo entregar em mãos para a gente, como pode vir pelo correio. Às vezes a pessoa vai acessar o nosso site, vai pegar as orientações e vai encaminhar o material.
O que é importante falar? Ele tem que estar dentro de alguns critérios, assim, ele tem que, por exemplo, não ter nenhuma identificação. A gente precisa de 2 vias sempre impressas e sem identificação alguma do autor. Desde o primeiro contato, isso precisa acontecer. Isso precisa acontecer. Eu vou saber quem é o autor e ele vai trazer para mim um currículo separado, num envelope separado, ele vai trazer toda a identificação dele para que eu possa contatá-lo depois. Mas quem vai avaliá-lo não sabe quem está avaliando. Assim como o autor também não sabe quem o avaliou. Então, esse processo, assim, é bastante importante que a gente tenha, que respalde, assim, né, a questão do autor não saber quem o avalia e vice-versa. Então, a gente recebe 2 vias impressas, sem identificação alguma. Isso vai para os avaliadores. Então, quando a gente tem dentro do conselho as pessoas que têm afinidade com aquela área que o manuscrito se propõe, o próprio conselheiro faz a avaliação. Quando não, a gente encaminha para professores, sempre com titulação mínima de mestre, para fazer a avaliação daquele original, que é o que a gente chama do parecerista doc. Então, sempre o material vai ser avaliado por uma pessoa daquela área de conhecimento. Que a seleção, então, vai ser feita a partir disso, na aprovação do conselho. Isso. Numa reunião seguinte, a gente vai para o conselho editorial com o parecer de quem avaliou, independente de ser conselheiro interno ou um parecerista ad hoc. Quando a gente tem 2 avaliações muito distintas, ou seja, alguém aprovou e alguém não aprovou, aí a gente manda para uma terceira avaliação. Mas quando a gente tem avaliações similares, a gente decide na própria reunião e dá o feedback ao autor. Certo. Francine, que tipo de livros costumam ser publicados pela editora Univale? O fato de ser uma editora universitária geralmente acaba atraindo mais os autores de livros técnicos, científicos, né? Então, de certa forma, é o livro que a gente mais publica. Mas não tem nada que impeça a gente de publicar um livro de poesia, contos. Nós temos livros publicados, né, de literatura. Temos, agora, no ano passado, publicamos um livro infantil, que foi o nosso primeiro livro infantil, então foi uma experiência bem bacana. Agora já está saindo o segundo trabalho, que é o livro da saga da Tainha Nina, então está saindo a unidade 2, um material que ficou bastante bacana, então nada impede, mas por ser uma editora universitária, a gente acaba atraindo mais os autores dessa área científica. Eu vou aproveitar, já que você tocou em livros infantis, qual é a importância do livro ainda na educação de uma criança? Fundamental, né? Fundamental. Inclusive, a gente discute muito essa questão da leitura, dos leitores brasileiros. Numa pesquisa de 2012, constatou-se que diminuiu o número de leitores e, particularmente, acredito muito nas crianças para mudar esse cenário. Então, hoje, a gente tem muitos livros lúdicos que você pode presentear um bebezinho, por exemplo. Mas parte muito da família, dos pais, esse incentivo para a leitura, né? Desde muito cedo. Então, eu acredito, sim, em gerações de leitores mais assíduos no futuro, partindo da criançada de hoje, assim, que a gente vê que entra na livraria, que se empolga, que não vê o livro ou a leitura como uma obrigação escolar, por exemplo. Perfeito. Que consegue enxergar o livro como hobby, como distração, divertimento, enfim. Legal. Já que vocês entraram nesse tema, a gente pensa em livro e pensa naquele formato papel e tal, né? Mas você mesma disse que a editora também está se lançando na linha dos e-books e tudo mais, né? Exato. Mas os livros em papel ainda têm um futuro na sua visão? Vamos imaginar isso, né? Porque eu acho que é a grande discussão nessa nossa era digital, né? Do que não é digital, ainda tem vez, ainda tem espaço. Sim. Como é que você vê isso, Francine? Olha, eu enxergo o livro impresso com uma longa data de vida. E eu acho que ele vai continuar, vai permanecer por um longo período. É certo que essas novas gerações, que a gente também acredita que são os novos leitores, estão mais habituados a leitura nos aparelhos eletrônicos e tal. Mas, ainda assim, o livro impresso, aquela coisa de você poder fazer as suas anotações, eu acredito que vai ainda continuar. Eu acredito que tem espaço no mercado para os dois. Acho que dá para conviver. O livro digital não vai anular, pelo menos não tão cedo, o livro impresso.
E a nossa experiência com o livro digital ainda está iniciando. Hoje a gente não tem condição de vender, por exemplo, o livro impresso. Então, o que a gente tem impresso, a gente não tem digital, porque o nosso impresso é comercializado. E o que a gente tem digital, então, a gente disponibiliza gratuitamente para download no nosso site. É uma forma também que a gente tem de disponibilizar e compartilhar conhecimento. E também experimentar também esse mercado. Claro, né, claro. Francine? Você vê um caminho bacana para as editoras, porque, lógico, existe toda a questão da sustentabilidade, né? As empresas precisam se manter também. Sim. Como é que você vê isso em relação aos digitais? O livro digital, ele tem uma coisa de parecer mais barato. Para a editora, nem tanto. A distribuição do livro digital, quando ela é paga, ela tem um custo que não é tão barato. Então, hoje a gente ainda não tem uma plataforma de distribuição de e-books, né? Certo. Por essas questões. E até porque a gente tem que assegurar o livro que ele vai ser baixado uma vez, então ele tem que ter uma certa segurança, né? E a gente precisa entrar no mercado da forma correta. Então, como hoje a gente não tem como essa distribuição por venda, a gente está fazendo o download, mas é sim uma experimentação. Legal. Francine, já que você falou em custos, eu queria saber como é que é, em média, assim, de relação à mão de obra, quanto que envolve o trabalho e o custo de a produção de um livro? Então, o custo é uma coisa que sempre interessa para o consumidor final, né? E a gente não tem um preço fixo para cada livro. Então, aliás, a gente não tem um preço fixo para todos os livros. Então, cada livro, com as suas características, ele vai ter um custo diferenciado, que vai variar de acordo com o tempo que ele foi levado para ser revisado, com o tempo que foi preciso para fazer todo o planejamento gráfico dele, o tempo para fazer produção de capa. Então, tudo isso é contabilizado. A gente tem uma planilha, nós, editora Univale, e muitas editoras do mercado trabalham dessa forma, né? Então, a gente tem uma planilha de precificação de livros. E tudo isso é contabilizado. Então, vai variar muito, cada exemplar vai ter um título diferente. Hoje, a universidade não tem a gráfica. Então, a gráfica ela é terceirizada. Então, a gente tem o custo da gráfica também. Agora, o que acontece com os livros, que a gente sempre escuta falar, que às vezes o acesso é difícil pela questão do preço do livro, que é alto. No Brasil, de uma forma geral, a gente tem tiragens pequenas. E isso acaba, assim, impactando o preço final do livro. Quando esse custo que eu mencionei de produção do livro, né, digamos que a gente chega num valor final X, isso vai ser dividido pela tiragem. Quando a gente tem uma tiragem maior, a gente consegue diluir esse preço. Quando a gente tem uma tiragem menor, o preço final da unidade acaba ficando um pouco maior. Eu acho que uma questão importante também, quando a gente pensa em livro, é a questão da distribuição, né? Você mesmo estava falando da distribuição até online, que é complexa. Imagino em papel como isso aconteça. Como é que funciona aqui na editora da Univale? A grande dificuldade realmente é fazer com que o livro chegue até o cliente, né? Pelo menos até a livraria. E principalmente se inserir em grandes centros, né? Nós somos uma editora universitária, estamos fora de um grande centro. É uma dificuldade, mas nós trabalhamos principalmente em parceria com as livrarias universitárias. Então, existe até um acordo mesmo entre editoras e livrarias universitárias. O livro, ele transita, né? Então, o nosso livro vai para uma outra universidade, o livro daquela universidade vem para a nossa livraria e a gente trabalha. Agora, as editoras comerciais, a gente também tenta chegar, é um pouco mais difícil, mas a gente, por meio de distribuidores no estado. Então, hoje no Brasil, hoje a gente tem distribuidores, tem os nossos livros distribuídos em todo o território nacional. Olha, que bacana. E também fizemos a venda por meio do nosso site, que é o www.univale.br/editora. Então, ali a gente tem tanto essas informações relacionadas à editora, a pessoa que quer publicar conosco, como a livraria online, né? Que a pessoa pode comprar e receber em qualquer lugar do Brasil. Muito bom. Vamos fazer um intervalinho? A gente volta já conversando com a Francine Lucatelli, que é a responsável pela editora Univale. Muito bem, já estamos de volta aqui com o Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Hoje estamos recebendo Francine Lucatelli, ela que é responsável pela editora e pela livraria Univale.
Francine, eu queria aproveitar, fazer aqui, às vezes a pessoa pega o livro, tá com o livro físico na mão e não fica pensando como é que é feito isso, de onde que vem do manuscrito até a hora que eu recebo o livro, estou com ele na mão e estou lendo o material. Como é que é esse passo a passo? Quais são, num resumo, assim, por onde o caminho do livro, assim, da base até o final? Uhum. Então, o nosso livro, depois que ele passa por aquele processo de avaliação, o livro estando aprovado, ele vai direto para a revisão. Então, né, nesse momento, ficam em contato revisora e autor. E aí eles vão, né, todas as possibilidades de, não só gramatical, mas toda a questão de melhorar a linguagem, tudo isso é avaliado, e aí o livro, então, é revisado. Ele estando pronto, parte da revisão, ele entra na parte de planejamento gráfico. O planejamento gráfico, daí o nosso projetista vai fazer todo o estudo do livro. Qual a fonte que ele vai utilizar, ou entre linhas, o tipo de papel que vai ser impresso, a cor do papel. Então, tudo isso é planejado, é pensado, o tamanho do livro, de acordo com às vezes um livro tem muitas páginas, ele não pode ser muito pequeno, vai ficar muito grosso, enfim. Tudo isso é pensado, é planejado e é definido. A partir daí, inicia-se a diagramação. O livro começa a ser diagramado. Geralmente, a gente faz a capa por último, até para o projetista ter, nesse trabalho de planejar o material e de diagramá-lo, ele já vai tendo uma aproximação maior com o conteúdo, com o assunto que está sendo tratado, e já passa a pensar o projeto da capa. E aí, quando ele faz algumas sugestões de capa, em parceria com o autor, isso é aprovado. E aí, o livro estando finalizado, a gente entra na parte gráfica que vai dar, por fim, vida ao livro impresso, né? E daí, como eu falei, é a parte terceirizada. Então, ele vai para uma gráfica, não é sempre a mesma, isso é feito por meio de cotação. Então, a gráfica escolhida vai fazer a impressão do material, considerando que a editora Univale solicitou. Se ele vai ter a cor tal, se ele vai ter o verniz, que é aquele brilho que a gente consegue visualizar na capa. Então, tudo isso é definido pelo nosso projetista. Bacana. Agora, eu acho bacana também entender um pouco mais sobre quem pode usar esses serviços, né, da editora, Francine. São serviços voltados só para o público da Univale, não? Então, isso é uma pergunta que chega bastante para a gente, né? Não, qualquer pessoa, tendo vínculo ou não com a universidade, pode publicar com a editora Univale. Então, ela precisa estar dentro, preencher aquelas normas, ter consciência das normas que a gente disponibiliza no site. A gente solicita também que, junto com o material, seja encaminhado um termo que também está disponível no site, assinado pelo autor, de um termo de responsabilidade de que ele tem ciência, né, de todas aquelas informações. Então, ele estando ciente e o material estando enquadrado nesses critérios e sendo aprovado pelo nosso conselho, ele vai ser publicado. Qualquer pessoa pode, sim, publicar com a editora Univale. Francine, às vezes, mais uma opinião minha, mas uma situação que eu vivencio, às vezes, quando vou numa livraria, eu tenho a noção de, às vezes, estar em destaque, ou pelo menos ser a grande maioria dos livros visíveis ali, ser de autores estrangeiros, e às vezes eu sinto falta de, pelo menos, à primeira vista, autores nacionais. Por que isso acontece? Na verdade, o mercado editorial ele fica atento para a demanda de mercado, né? Então, quando você tem um livro que faz muito sucesso no exterior e que vem para o Brasil e começa a ser muito vendido, as livrarias estão atentas para isso. E é claro que elas vão dar destaque. Agora, por exemplo, a gente está tendo uma febre dos livros anti-estresse, né? Os livros de colorir para adultos. Então, qualquer livraria que você entre, vai ter destaque para esses títulos, porque é o que o mercado realmente está procurando, e está procurando muito. E com os livros de literatura estrangeira que vêm traduzidos para cá, eu acredito que aconteça esse mesmo movimento do mercado. Então, acaba que as livrarias dão destaque porque é o que o mercado está pedindo, é o que o mercado está comprando no momento. Falando em livraria, vamos falar um pouquinho da livraria também, da livraria Univale, né? Porque agora você estava contando, antes da gente começar a entrevista, que a livraria e a editora estão realmente andando juntas, Sim. né? Explica como é que funciona a livraria, então. Então, a nossa livraria física, ela não vende só livros acadêmicos. É interessante o pessoal saber, porque às vezes tem essa impressão, por estar dentro da universidade, que a gente está vendendo só o livro técnico. Nós temos, sim, o livro técnico, que é
é essencial para os nossos alunos, mas nós temos também os livros comerciais, os livros, né, de interesse comum. Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, se você chega na livraria e o título que você não está procurando não está ali, a gente não tem disponível, a gente pode encomendar. Né? Não tem problema algum. Ele estando disponível no distribuidor, a gente consegue encomendar esse livro para o cliente sem algum problema. Qualquer título? Qualquer título, independente de ser de uma editora universitária ou um livro acadêmico. Não, qualquer título. Ele só tem que estar disponível no nosso distribuidor. E a livraria, ela funciona aqui no campus Itajaí. Tem outras em outros campi também? Não. Hoje nós temos a livraria física no campus de Itajaí, que aí fica ali no hall da Biblioteca Central. E a gente atende das 8 às 9h30 da noite, das 8 da manhã às 21h30, sem fechar para o almoço. E nós temos a livraria online, que daí é no mesmo endereço da editora, onde a gente consegue fazer. E aí a pessoa consegue, inclusive, comprar na livraria e tem a opção dela na livraria online e ela pode retirar na livraria física. Então, ela não paga o frete, por exemplo. Ou pode receber pelo correio também. Ou pode receber pelo correio no lar. Ok. É só uma curiosidade a respeito de livros mesmo. Eu penso que, às vezes, muitas formas de expressão artística, tanto também quanto a literatura, tem, às vezes, leis de incentivo. Como é que está isso no Brasil, até mesmo aqui em Santa Catarina? Como é que está o incentivo para a produção literária? Na verdade, a questão do incentivo, até a gente como editora tá sempre de olho nesse mercado, né? Mas ela se faz muito, às vezes, por outras leis, como a Lei Rouanet, por exemplo, é muito utilizada como fim para a produção literária, por exemplo. Mas nós temos assim, algumas leis que contribuem, mas acredito que é uma coisa ainda que precisa avançar, que a gente precisa avançar, discutir e incentivar mais, porque é uma coisa que acontece, é mão dupla. A gente incentiva mais, as pessoas vão consumir mais, né? Claro. E então essa geração que a gente tanto fala, que tem consumido mais livros, é uma geração que eu acredito, sou bem otimista, assim, que vem com novidades também para incentivar, tanto por meio das leis de incentivo para a publicação de livro, como pelo próprio consumo. Né? E nós, enquanto editora Univale, a gente tem também, claro, a nossa questão orçamentária, que a gente precisa respeitar, e nós temos trabalhado com muita parceria, tanto com o próprio autor, como com instituições privadas, às vezes, que conseguem, de repente, cobrir o nosso custo de impressão, por exemplo. A gente consegue dividir custo e a gente consegue, então, aumentar as nossas publicações. Bacana. Não sei se dá para te perguntar isso, mas uma pessoa que tenha um livro que não seja um livro técnico, um livro pessoal, enfim, que queira publicar, tem um mínimo de valor que você possa mencionar? A partir de quanto uma pessoa pode editar um livro pela editora Univale? Tá. Quando ela participa desse processo, onde o material é avaliado pelo conselho, é aprovado, geralmente o autor, a Univale custeia, a editora Univale custeia todo esse processo de produção do material, inclusive a questão gráfica, que é terceirizada, e nós fizemos a distribuição. Esse livro ele fica para a editora Univale, a gente paga o direito autoral do autor, né? E a gente distribui. Com a venda do livro, a gente repõe todo o que foi investido na produção dele. Então, nesse termo, o autor ele não entra com recurso financeiro. Certo. É a editora Univale que custeia. Isso é comum acontecer? Isso é comum acontecer. Isso acontece bastante, assim, quando o material tramita dessa forma, né? Certo. Agora, claro, como eu falei, a gente tem restrições orçamentárias. Então, por exemplo, quando a gente tem um material que o autor tem condição de bancar, ou ele tem uma verba ou um patrocínio, a gente também entra em parceria com o próprio autor, e aí vai depender da disponibilidade que ele tem. Isso pode variar a tiragem. Se ele tem um valor maior, a gente consegue imprimir mais livros, por exemplo. E tem uma tiragem mínima? Qual seria? Não, até um tempo atrás nós trabalhávamos com 300 exemplares. Hoje a gente já está dividindo essa tiragem de 300 em 3 vezes de 100. Então a gente sempre imprime 300, mas nem sempre eles vão sair juntos, por uma questão de espaço físico, de estoque. Olha só.
Então, a gente... Bacana, né, são dados bacanas, porque eu acho que tem muita gente que gostaria de publicar um livro, né? Claro. Acho que seria um caminho bem legal. Geralmente a gente tem essa proposta no nosso site, que é o caminho que geralmente chega para a editora. Quando, inclusive nessa proposta, nessas normas, a gente menciona, quando o autor ele possui alguma proposta financeira, ele nos faz a proposta e a gente avalia. De que forma que a gente pode entrar em parceria, né? Se a gente faz a metade, ele fica a metade, como que se divide a tiragem? Porque às vezes o autor, ele quer ter o livro publicado, ele quer entrar em parceria, né? Mas ele não tem condição de distribuir, de comercializar o livro, por exemplo. Então não é interessante ele ficar com parte da tiragem. Entendi. Então a gente sempre entra em parceria mesmo com o autor e estuda cada livro um contrato diferente. Muito bem. Eu acho aproveitar essa situação, então, acho que é interessante para quem estiver nos ouvindo e por acaso queira entrar em contato, acho que também não só para adquirir livros ou também para, né, entrar em contato com a editora e que talvez publicar algum livro. Pode passar mais uma vez os contatos aqui da editora e da livraria? Claro. O site, que é o mesmo para a editora e para a livraria, é o www.univale.br/editora. Lá a pessoa vai conseguir acessar no link Publique Conosco um arquivo que tem tudo que eu falei e bem detalhado. E também vai conseguir visualizar a nossa livraria online. Então, os nossos títulos disponíveis, ela pode comprar por lá. A gente está disponível também nos e-mails editora@univale.br e livraria@univale.br. O e-mail da livraria, inclusive, pode solicitar a encomenda de livro ou verificar a disponibilidade de livro. A gente faz esse serviço também pelo e-mail. Então tá, muito obrigada pela entrevista. Então, a gente conversou com a Francine Lucatelli, responsável pela editora e também pela Livraria Univale. Obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e levando aos ouvintes e aos telespectadores um pouquinho mais de informação sobre a editora e sobre a livraria. Então a gente se despede aqui, né, Lucas? É isso aí, muito obrigado pela sua companhia. Esse foi mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.